Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo sobre esse livro, Inteligência Humilhada. Hoje o capítulo é muito interessante, ele é bem denso, não tenho a intenção de esgotar aqui o tema, por ser um tema que é debatido há muito tempo, muitos anos, que é o problema da teodiceia, o problema do mal, e também o nome do capítulo é o Deus Humilhado. Nós vamos tratar algumas coisas e também no final vocês vão ver um assunto especial da continuação desse tema. Antes de começar, eu queria pedir para você curtir esse vídeo se você gosta dessa temática e também seguir o canal, se você ainda não segue, tá? Eu sou George Oliveira, nós fazemos vídeos aqui semanalmente sobre temas de cosmovisão bíblica, educação, família, homeschooling e o que der mais na telha. Então seja bem-vindo ao nosso canal e vamos ao vídeo. A primeira parte desse capítulo, ele trata sobre o ponto da bondade e o poder de Deus. Ele começa falando sobre o credo apostólico, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E ele começa a tratar essa questão da intencionalidade desse credo em relação ao contexto do tema, ao contexto onde ele foi escrito. E aí nesse contexto ele fala que Deus, ele é absolutamente bom, por ser o Deus Pai, e ele é absolutamente onipotente, por ser o Criador de todas as coisas. Então essas duas funções de Deus, elas não se separam. Ele é ao mesmo tempo bom e ele é ao mesmo tempo todo-poderoso. E uma citação que ele fala na página 115, ele diz assim: qualquer tentativa que privilegie um conceito em detrimento do outro será qualquer coisa menos uma crença cristã. Então a crença cristã, esses dois princípios estão de pé. Um do lado do outro, são simultâneos. Deus não deixa de ser bom para ser onipotente, Deus não deixa de ser onipotente para ser bom. E esse fator é muito importante para a gente continuar no nosso capítulo, tá? Bom, nesse subtópico de Deus no banco dos réus, ele começa discutindo sobre uma disposição intelectual ativa e uma disposição intelectual passiva. O que é que tem a ver os dois? Na ativa, ele fala que é o entendimento, por exemplo, o entendimento de que a soma de todas as partes dá o todo, de que 2 mais 2 é igual a 4. Esse entendimento é ativo e aí tanto o cristão como o ateu pode ter acesso a esse tipo de conhecimento. Só que na passiva é necessário uma ação de acordo com as ideias do monergismo, que nós discutimos no capítulo anterior. Tá? Então ele começa discutindo sobre isso, e aí ele entra numa citação de Doivert que fala sobre a atuação do Espírito Santo nessa questão. Ele diz assim, a citação de Doivert: pode ser explicada apenas pelo Espírito Santo, o qual abre o nosso coração de forma que a nossa crença não é mais uma mera aceitação de artigos da fé cristã, mas uma crença viva e instrumental para a operação da palavra de Deus no coração, o centro religioso de nossa vida. E aí tem 4 cenários que Jonas Madureira fala em relação a que Epicuro enumerou, esses 4 cenários teológicos do problema do mal. 1. Deus quer eliminar o mal, mas não pode, então Deus é fraco. 2. Deus é capaz de eliminar o mal, mas não quer eliminá-lo, então Deus é mau. 3. Deus nem quer nem é capaz de eliminar o mal, então Deus é mau e fraco. 4. Deus quer e é capaz de eliminar o mal, então Deus é bom e poderoso. E o que o livro vai dialogar é que é a opção 4. Deus ele quer eliminar o mal, Deus pode eliminar o mal, só que Deus, a partir desse pensamento, Deus é bom e é todo poderoso. Só que o que a gente vai discutir nesse capítulo é que nós não podemos negar a possibilidade de uma questão do mistério, de coisas que nós não podemos alcançar com a nossa mente, que nós não podemos compreender com a razão. Então existe um elemento a mais da nossa capacidade humana. Sendo que esse assunto é um assunto bem delicado, né? Então a gente, para entender melhor, e às vezes a gente tem dificuldade de entender o mistério justamente nesse assunto. Uma coisa interessante é que a gente aceita mistérios em outros assuntos, mas nesse assunto da bondade e da onipotência de Deus, a gente tem muita dificuldade de aceitar isso. Mas eu vou aqui ler para vocês uma citação de R.C. Sproul, de R.C. Sproul, que ele faz em relação a essa questão do mistério. A afirmação, o livro em suas mãos não é um livro, nunca fará sentido. Mas o mesmo livro nas mãos de um bebê, apesar de ininteligível no momento, não permanecerá como mistério por muito tempo. O mistério é um elemento legítimo da realidade, uma parte legítima do conhecimento perseguido e, portanto, deve provocar uma reação humilde em nós. E aí ele
fecha a citação de R6 Pro e ele continua: o mistério humilha a razão e a torna ainda mais dependente de Deus, o único ser que conhece exaustivamente todas as coisas. Nós não conhecemos exaustivamente toda a realidade, nós não conhecemos exaustivamente os planos de Deus, nós não conhecemos exaustivamente o universo. Uma coisa que é argumentada no livro é que nós temos que entender a questão do mistério, mas é um mistério? Sim. É uma contradição? Não. A questão da contradição precisa ser explicada, o que é uma contradição e o que é um mistério. E aí o próximo subtópico se chama A Ofensa da Onipotência. Ele dá 3 afirmações para a gente. A primeira: Deus é todo bondoso, Deus é todo poderoso, o mal está presente no mundo. Essas 3 afirmações são simultâneas e são as 3 verdadeiras. O grande problema é que nessas 3 afirmações que são verdadeiras, existem alguns teólogos para justificar a razão, para justificar as suas ideias, eles tentam negar uma dessas 3 frases. E aí eles geram frases ou geram teorias que nós temos que até perdoar Deus, porque Deus ele não é todo poderoso. Então Deus não consegue, Deus ama muito a gente. Tem alguns teólogos que falam isso, como ele cita aqui o Kusher. Deus não consegue eliminar o mal, mas ele ama muito a gente, ele tem sua graça. Isso ele arruma, nesse argumento ele arruma um meio de consolar as pessoas que sofrem com o argumento de que Deus não é todo poderoso, e aí nós temos que perdoar a Deus por isso, mas ele é muito bom pra gente. Então mesmo assim ele enviou Jesus, e aí ele começa a entrar numa heresia. O outro perigo que é entrar no que é chamado a teologia da retribuição, que Deus é obrigado a fazer comigo o bem porque eu estou obedecendo a ele. E a vida de Jó na Bíblia, por exemplo, é uma contradição a isso. Porque Jó era íntegro, Jó era puro, honrava o Senhor, mas mesmo assim o mal veio na família dele, veio na vida dele. É muito difícil como relacionar essa teologia da retribuição. A gente consegue até entender, a partir de uma visão reformada, a partir de um estudo bíblico sobre o tema, a gente consegue entender as falhas dessa teologia da retribuição, só que ela é muito difícil de ser tirada do nosso coração. Porque o nosso coração espera, muitas vezes, que Deus faça por nós algum tipo de coisa, porque a gente está honrando a Ele de certa forma. E Deus não é obrigado a fazer nada por nós, Ele faz por sua graça, por sua misericórdia. Então nós temos somente a agradecer a misericórdia de Deus, e a vida de Jó é um exemplo disso. Nós temos vários versículos que se contrapõem a essa teologia da retribuição, sobre o que Deus faz. Em Jó 23:13, ele fala: mas ele já resolveu, quem então pode desviá-lo? Ele fará o que quiser. Provérbios 21:30 fala: não há sabedoria nem entendimento, nem plano algum contra o Senhor. Em Isaías 43:13, desde toda a eternidade eu o sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Claramente nas Escrituras mostra o seu grande poder, a sua onipotência, o que ele faz, o que ele quer, ele determina a história, ele cria tudo a partir do nada, ele faz do jeito dele, porque o universo é dele. O próximo subtópico que nós encontramos nesse capítulo é sobre a quenoses de Cristo, né? Isso aí fala sobre o esvaziamento, baseado em Filipenses 2:7. O texto que fala sobre como Jesus se esvaziou e veio a esse mundo. Então, para o teólogo italiano Vattimo, esse esvaziamento de Cristo é como se ele tivesse se esvaziado um pouco da sua forma de Deus e perdesse o seu poder. E isso é um problema muito grande. Esse problema é contra-argumentado pelo autor quando ele continua interpretando Filipenses 2, de 9 a 11, que fala sobre a exaltação de Cristo. E aí o problema que nós vemos do filósofo é a ressignificação do conceito de humilhação com base em quenoses. Para o filósofo, é como se ele estivesse vendo o esvaziamento de si. Só que, de acordo com o texto de Filipenses 2, do 5 ao 11, ele se divide em 2 partes, humilhação e exaltação. E a humilhação para Cristo foi se tornar homem. E aí é onde a gente entra no próximo subtópico, que ele fala sobre a frônesis de Cristo, que é o sentimento e a atitude. Em algumas Bíblias falam sobre sentimento, tende em vós o mesmo sentimento, tende em vós a mesma atitude de Cristo. Eles não conseguem traduzir o significado real, né? A Bíblia foi traduzida do Novo Testamento para o grego. E aí, essa palavra de frônesis, ela é a combinação da atitude correta com a consciência correta e a vontade correta. Então, ela é essa combinação, ela é o contrário da experiência do homem miserável. Tá, de Romanos 7. A experiência do homem miserável em Romanos 7 fala: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer eu não faço.
eu faço. Ou seja, o homem em si mesmo, ele não pode ter a frônese de Cristo. Ele não tem como ter essa frônese de Cristo, se não for dada a ele, se não for entregue a ele. Então, o teólogo italiano queria que os cristãos imitassem a kenosis de Cristo, o esvaziamento. Só que isso não pode ser experimentado por um ser de carne e osso. Somente Cristo poderia ter esse tipo de esvaziamento. Então, a gente tem a frônese de Cristo, que nós precisamos dele para poder imitar, que é o mesmo sentimento, com a ação correta, com a vontade correta, e a kenosis, de humilhação. Por que então que ele está falando isso? Para entrar no próximo ponto. O Deus da Bíblia é cruel? Ele faz essa pergunta e lança para a gente. Nos subtópicos passados, a gente estava vendo que a questão da onipotência de Deus estava sendo atacada. Que ele estava dizendo que Deus se esvaziou, que Deus agora é fraquinho, ou que a gente tem que perdoar a Deus, como o outros atores, né, o Kusher, fala. Mas nesse assunto agora, ele está tirando a questão da bondade. Que isso pode ser levado até um pensamento do marcionismo, que é a crença dupla. Existem dois deuses praticamente, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Então isso pode até gerar um sentimento meio que de abandono cósmico. Alguma ideia de que Deus ele criou isso aqui e não se importa mais, então por isso que a gente vê tanto mal nesse mundo. Mas uma reflexão que a gente traz é a reflexão da história de Abraão, do que Deus fez com Abraão, do pedido dele para sacrificar Isaac. E aí com essa história de Abraão para sacrificar Isaac, nós entendemos o que o autor diz, que a confiança, né, a crença em Deus significa confiar em Deus, aceitá-lo e entregar-lhe a nossa vida. Então a gente parte desses princípios, tá? Então agora o que parecia que o autor estava fugindo da argumentação da questão da teodiceia, do problema do mal, ele volta a argumentar, né, no subtópico das teodiceias e orações sujas. Ele começa a falar da reação lógica para o problema do mal. E aí ele usa a lógica para falar sobre a contradição. Então o problema da teodiceia não é um problema de lógica. Se você observar, existe um conceito na lógica que são chamados aparentes contradições. E esses termos se chamam antinomias. As antinomias não só acontecem na teologia, acontecem no direito, na filosofia e entre outros campos da ciência. Por exemplo, na física, a luz é uma partícula e a luz é uma onda. E a resposta para esses dois é que os dois estão certos. Eles não são contradição. A luz é uma onda e a luz é uma partícula. Os dois acontecem ao mesmo tempo. Isso se chama antinomia. São aparentes contradições, mas os dois pontos são verdadeiros. E ele vai definir aqui o que é uma antinomia. Olha só. Uma antinomia não é nem dispensável nem compreensível. Não é uma figura de linguagem, mas uma relação observada entre duas declarações de fatos. Não é montada deliberadamente, mas nos é exigida pelos próprios fatos. É algo inevitável e insolúvel. Não a inventamos, nem podemos explicá-la. Nem há qualquer modo de nos livrarmos dela, a não ser que falsifiquemos os próprios fatos que nos conduzem a ela. Então as duas afirmações são verdadeiras pela lógica, mas por que a gente ainda não está conformado com isso? Por que a gente ainda não está dizendo, tudo bem, eu vou compreender, eu vou entender a questão do mistério, eu vou me submeter a isso e vou confiar? Porque existe um problema emocional na teodiceia. O problema emocional é que o cristão crê em Deus, que Deus é todo poderoso, o cristão vê nas escrituras isso, o cristão ele entende sobre o poder de Deus, entende sobre a bondade dele, só que o cristão ele sofre. E no sofrimento ele começa a questionar. E é no sofrimento que as suas emoções são abaladas e isso começa a ser questionável, porque ele está experimentando esse sofrimento. A gente não tem problema de se sujeitar aos fatos de antinomias, aos fatos que são verdades também, o fato de Jesus ser Deus e ser homem, da Trindade. A Trindade é algo que nós não conseguimos explicar exaustivamente, nem o fato também de Jesus como Deus e homem. Nós entendemos as duas, Jesus 100% Deus, Jesus 100% homem, e essas coisas não se separam. Não é que quando Jesus estava na terra ele deixou de ser Deus, não. Nós compreendemos isso biblicamente, só que quando entra no problema do mal, a questão que o fato de nós sofrermos, nós não conseguimos ser consolados com isso. É aí onde entra a questão do cristianismo água com açúcar. Ele até cita C.S. Lewis para falar sobre isso. E aí nesse cristianismo água com açúcar existem frases já prontas, que é, você é muito racional, Deus não é para ser entendido, você quer racionalizar demais, você tem que somente crer e confiar, e joga essas frases no ar, levando uma tendência de fideísmo, onde somente a fé mesmo, e a gente não precisa entender mais nada. E aí leva esse padrão de muitas pessoas entrarem no cristianismo água com açúcar. E ao mesmo tempo que a gente vai
tem uma tendência de se levar a isso. O cristão piedoso ainda não se conforma, ele quer entender, ele quer racionalizar, mas ele não consegue, e ele começa então, no meio do sofrimento, a lamentar. E as lamentações, que a gente tem até um livro na Bíblia sobre isso, não necessariamente é uma blasfêmia contra Deus. Até uma citação do Jonas, ele fala isso, que a lamentação começa com a confiança abalada, mas termina com a paz que precede a provisão divina. E é interessante a gente observar as lamentações do salmista e de Cristo. Eles começam dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Eles não começam essa lamentação de uma forma contra Deus. Eles iniciam a lamentação reconhecendo quem Deus é. Deus meu, aquilo que eu estou sofrendo é real. Por que me abandonaste? Eles estão com a confiança abalada, eles estão em um momento de dificuldade. Mas toda lamentação, ela começa com a confiança abalada e termina com a adoração e com a paz. E aí aquilo que eu falei para vocês no início do vídeo, que eu ia dar no final para vocês, no fim do vídeo, você que chegou até aqui agora, olha essa frase em relação a tudo isso que a gente falou. Por isso, todas as vezes que você estiver diante de alguém que encontrou a paz antes da provisão, por certo, estará diante de alguém que teve um poderoso encontro com a esperança. Nós nos encontramos com a esperança diante da nossa realidade de sofrimento, mas conhecendo e reconhecendo quem Deus é. Então esse problema do mal, ele não é um problema que está resolvido teologicamente, que a gente consegue compreender hoje, mas nós precisamos nos submetermos à grandeza de quem Deus é, ao senhorio dele, e que isso gere em nós cada vez mais esperança e confiança de que o Deus Criador de todas as coisas, ele tem a história nas suas mãos. Que Deus abençoe vocês, e não esquece de curtir e seguir o canal e compartilhar esse vídeo com alguém. Deus abençoe.